E aí, já pararam para pensar como a vida de uma única pessoa pode contar a história de 150 anos de um povo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na saga da imigração polonesa para o Brasil, tudo isso através dos olhos e da luta de um homem, um cara notável, Sebastião Saporski. Conduzir, auxiliar, lutar. Sabe, isso aqui não é só uma citação bonita. É basicamente o lema de uma vida inteira. É a pura essência do que movia o Saporski, o grande personagem da nossa história de hoje. E que legado, hein? Antes da gente voltar no tempo, dá uma olhada nisso. Cores, dança, tradição, é a prova viva de que uma cultura inteira não só sobreviveu, mas floresceu em solo brasileiro. Mas como é que tudo isso começou? Bora descobrir? Nossa jornada começa lá na Europa do século XIX. Para a gente entender por que o Saporski e tantos outros se jogaram no mar, primeiro a gente precisa sacar qual era o mundo que eles estavam deixando para trás e qual era o sonho que eles perseguiam. E é aqui, nesse pontinho do mapa, que em 1844 nasce Sebastião Edmundo Wosch Saporski. Um começo super humilde, numa aldeiazinha na Polônia. Mal dava para imaginar a jornada que esperava por ele. O mundo dele era esse aí, vida no campo, poucas oportunidades. E foi por isso que, em 1867, buscando um futuro diferente, o jovem Saporski tomou uma decisão que não ia mudar só a vida dele, mas a de milhares de pessoas. Ele partiu. E que jornada, viu? Sair da terra natal foi só o primeiro passo de uma verdadeira odisseia, que ia levar ele para um continente completamente novo. É até difícil ter noção da escala dessa viagem. Não era uma simples mudança de cidade. Era cruzar de um mundo para o outro. Para a época, a distância, os perigos, era um teste de coragem absurdo. E a rota dele não foi direta, não. Primeiro, ele foi para Inglaterra. De lá, embarcou no navio Emma, com o destino final lá do outro lado do Atlântico. Ele chegou no Brasil em 1867. Depois de um pulinho no Uruguai, ele voltou em 1868 e fincou pé em Santa Catarina. Foi ali que o pioneiro solitário começou a se tornar o líder de uma comunidade inteira. E aqui a história tem uma virada daquelas. O Saporski deixa de ser só mais um imigrante tentando a vida para se tornar o guia, o porto seguro dos seus conterrâneos. E ele não perdeu tempo não. Já em 1869, estava lá, na linha de frente, ajudando as primeiras 16 famílias a se ajeitarem. 2 anos depois, em 71, já estava fazendo o mesmo com um novo grupo, levando eles para a região de Curitiba. Era um trabalho de base, essencial. O resultado do trampo do Saporski não era algo teórico, era visível, era concreto. Ele, literalmente, transformava a terra vazia em lar, em comunidades que começavam a criar raízes fortes no país novo. O ano de 1873 foi um marco. Saporski organizou o assentamento de 64 famílias de uma vez só, lá na colônia Branches, em Curitiba. Um projeto gigantesco que mostrou a capacidade incrível de organização e liderança que ele tinha. Só que para fazer mais, ele precisava de autoridade oficial. E ele foi atrás disso. Em 1874, ele se tornou engenheiro agrimensor. Esse título foi a chave que abriu as portas para ele demarcar terras e fundar colônias de forma legal, o que multiplicou o impacto do trabalho dele. Ok, com a terra garantida veio um novo desafio: construir a parte social e cultural da coisa. Afinal, não bastava ter um lugar para morar, né? Era preciso criar um lugar para viver. Essa linha do tempo aqui mostra o ritmo alucinante do cara. Em 75 ajudou a fundar 8 colônias. Na década seguinte estava na construção de ferrovias. E no começo dos anos 90 ele mirou na alma da comunidade. Cofundou uma sociedade cultural e o primeiríssimo jornal em polonês do Brasil. Ele estava de fato construindo uma nação dentro de outra. Lugares como a igreja, as sociedades, o jornal, tudo isso virou o coração pulsante dessas novas comunidades. Eram espaços vitais para preservar a língua, a fé, os costumes, para garantir que a identidade polonesa não se perdesse na nova terra. E agora a gente chega no ato final. Aquele momento em que o trabalho de uma vida inteira é reconhecido oficialmente e o legado do cara é cravado na história. E as homenagens vieram de todos os lados. Em 1912, o reconhecimento político. Ele foi eleito deputado. Em 1920, veio o título que imortalizou ele, pai da imigração polonesa. E em 1924, o reconhecimento da terra natal, com uma das maiores condecorações da Polônia. E aqui a gente vê essa ponte, né, entre o homem e a sua memória. De um lado, o pioneiro de carne e osso. Do outro, o monumento em bronze que eterniza a história dele nas ruas da cidade que ele ajudou a levantar.
Saporsky faleceu em 1933, mas o fim da vida dele não foi o fim da obra dele. Ele partiu, mas a comunidade polono-brasileira, que ele ajudou a nutrir, essa continuou a prosperar e a crescer forte. E assim a jornada do Saporsky deixa a gente com essa reflexão. A história dele é única, claro, mas também é universal. E faz a gente se perguntar como é que a identidade de uma nação é construída. Não só por quem sempre esteve aqui, mas pelas jornadas, pelas lutas e pelos sonhos de todos que vieram de longe para chamar este lugar de lar.